Vai dar ou não vai dar esse Hexa? O menino aí é um bom reserva? Não joga nada. Não joga nada. Muito mais valorizado pelo aquilo que a imprensa europeia o coloca. Eu, por exemplo, acho que ele é um bom jogador, nada mais que isso. Se você tem um presidente que está preso, se o outro presidente, Marco Polo Donello, não pode viajar e ainda está aí com o FBI. Né? Eu não jogo mais bola, mas também eu quero que se foda quem me xinga, você quer saber a verdade. Tu curte, compartilha, né, Neto? É bom, sempre curtir, compartilhar, pode xingar. Vai dar ou não vai dar esse Hexa? O Brasil tem condições de ter o Hexa? Tem condições. O Brasil tem condições de ser campeão do mundo? Tem condições. O que me deixa um pouco intranquilo, primeiro porque tem poucos jogadores que foram campeões do mundo ou nenhum. E a segunda, se eu vou jogar com Gabriel Jesus e com o Neymar, e que o Felipe Coutinho pode ser o titular ou não, dependendo do Renato Augusto, como vai ser o esquema, se eu não tiver esses dois jogadores nas oitavas, nas quartas ou na semifinal, como é que eu posso ganhar uma Copa do Mundo? Então o Tite tem que repensar. O banco dele? Isso. O Firmino aí é um bom reserva? Não joga nada. Não joga nada. Tudo bem que ele é um jogador reconhecido lá pelo Liverpool. A verdade, para mim, o Dudu deveria ser um jogador que deveria ir para a seleção. Quem que tem que ser o reserva do Jesus ali? Eu levaria o Fred. O Fred foi colocado como bode expiatório, na minha opinião, colocando como cone, aquelas coisas todas, porque que é mentira, porque foi o esquema do Filipão. O Filipão que fez com que ele se tornasse um jogador quase que parado ali. Depois ele prefere o Tyson, ele prefere o Firmino. É só uma particularidade dele, né? Ou do Edu Gaspar, que também acha que entende de futebol, até porque no Corinthians fez um gol só, ganhou 5 milhões. Agora, Dudu, Fred, Lucas Lima, eu acho que eram jogadores para que o Tite pudesse observar. Mas como ele não vai observar, eu acho que a única dúvida que ele tem é na zaga. O quarto zagueiro ali. Aí você tem Marquinhos, Thiago Silva, sim, Miranda e mais um, certo? Sim. Para mim, ele vai levar o Gemerson. Mas o Jeromel não seria uma má escolha. Agora, quem é o cobrador de falta? Tem um Neto na seleção que cobra bem igual você cobrava? Eu acho que o Brasil carece disso, né? A seleção brasileira. Daniel Alves, às vezes, ele bate falta, mas ele não sabe bater. O Neymar, às vezes, faz um gol de falta, mas... Fez pelo PSG agora. Mas é esporadicamente. Se você fizer estatisticamente dos últimos 30 jogos, quantos gols de falta o Neymar fez, vai, 4 ou 5 no máximo. Quando a gente fala assim de banco de reservas ali, tem na seleção alguém que possa entrar, surpreender e virar o jogo? Porque eu não enxergo esse jogador hoje. Não só você não enxerga, como eu também. Aquele amuleto que fala, ele vai entrar e vai virar o jogo. Nenhum reserva da seleção brasileira aos pés do Gabriel Jesus e principalmente do Neymar. Eu acho que se a gente tiver uma dificuldade em relação a esses dois jogadores, o meu medo da gente não ganhar a Copa do Mundo tá aí. Se você numas quartas de final, você ficar sem o Gabriel Jesus, qual é o esquema? Você bota o Roberto Firmino ou você bota o Renato Augusto para marcar? Sim, a gente fala Rivaldo, Romário ali, e hoje você tem Gabriel Jesus, Neymar, Coutinho. Qual esquema ali que é melhor? Mesmo os meninos sendo jovens. Independentemente de nome, eu gosto do 4-4-2. Não importa... quem seja, né? Não importa se é o Careca, se é o Reinaldo, se é o Roberto Dinamite, se é o Zico, se é o Gabriel Jesus, se é o Neymar. Você acha que hoje, o que aconteceu que o Tite hoje deu uma nova cara para a seleção? O brasileiro hoje confia na seleção por causa do Tite. Na verdade, ele se adaptou à seleção brasileira, porque o esquema que ele fazia no Corinthians não é o mesmo da seleção, né? Quando ele foi para a seleção brasileira, ele teve que se adaptar a jogadores mais jovens, leves, jogadores velozes e jogadores que tinham uma característica diferente daquilo que ele estava acostumado. E ele se adaptou no esquema tático, os jogadores, a maioria deles jogam fora do país. E outra coisa, quando a gente pega falando de Neymar e Coutinho, são as duas maiores aí transações do futebol mundial. Isso pesa positivamente ou negativamente para a seleção brasileira na Copa do Mundo? Quando você é dentro do campo, você não mostra o número da sua conta bancária e muito menos o quanto você tem de dinheiro, o carro que você tem. Mesmo porque o Coutinho é muito discreto, né? Mas é cobrado por isso. Eu acho que ele é um jogador até muito mais valorizado daquilo que ele é. Muito mais valorizado pelo aquilo que a imprensa europeia o coloca. Eu, por exemplo, acho que ele é um bom jogador, nada mais que isso. Quem é o melhor jogador do elenco ali do Brasil? O Neymar? No momento é o Tite. O jogador que, por exemplo, faz uma função que eu acho que a seleção brasileira carece muito é o Paulinho.
Para mim, hoje, o Paulinho é o melhor jogador da seleção brasileira. O esquema do Tite, ele só funciona, ele só tem engrenagem se o Paulinho estiver bem. Você está satisfeito com o Alisson no gol, sendo titular? Alisson, Ederson e Cássio? A verdade, no começo eu não gostava muito do Alisson, não, mas depois de determinadas partidas pela Roma, até porque ele só tinha um título jogando pelo Internacional, mas eu não acho que ele seja o melhor goleiro. Quem você acha? Para mim, o melhor goleiro é o Cássio. Vanderlei e Ederson. Tem espaço para mais algum jogador do Corinthians, se fosse a sua seleção aí? Iria mais alguém? Para mim, o Jadson deveria ir no lugar do Juliano. Eu acho que, por exemplo, eu acho mais justiça, por exemplo, não se pensar no Leonardo Silva do Atlético Mineiro, que vem há 4 anos jogando bola. Tem muitos jogadores que poderiam ter tido a oportunidade, mas não tiveram. E o próprio Fábio do Cruzeiro já foi um jogador que todo mundo esperava e não foi. Não foi, eu não sei o porquê. Talvez porque ele seja chinês, né? Porque um jogador que veste mais de 700 vezes a camisa do Cruzeiro. Não sei por que o Alisson, que ganhou um título só, tem muito mais... Mais oportunidade, então, né? Por quê, será? Não sei, será porque... Você acha que tem empresário atrás disso? Não sei. Se você tem um presidente que está preso, que é o presidente da CBF, que foi o preso o Zé Maria Marinho. Se o outro presidente, Marco Polo Donello, não pode viajar e ainda está aí com o FBI. Né? Então, eu não sei se as convocações, se tem alguma coisa a ver com isso. Eles que deveriam responder. E agora, o que não pode faltar, né, para esse ex? O que o Brasil não pode deixar para trás? Eu acho que se os jogadores tiverem um ego maior daquilo que é jogar na seleção brasileira, acho que a gente perde a Copa do Mundo. E o 7-1 nunca mais, né? Pelo amor de Deus. Porque aquilo ali foi a vergonha nacional. Na verdade, não foi 7-1, na verdade foram 10, né? Porque você perdeu de 7 para a Alemanha e de 3 para a Holanda, né? E os culpados disso, não tenha dúvida nenhuma, foi o Parreira e o Filipão. É que eles têm muito nome, né? Um pinta, o outro tem uma braveza com os outros, comigo não. E hoje a responsabilidade ainda está em cima do Neymar ou o foco já saiu dele? Não, eu acho que ninguém tem responsabilidade sozinho. Quando se joga futebol, acho que todos são responsáveis, desde o roupeiro até o presidente. Então vamos ficar na torcida, né? Jornalista, quem tá aí, torcedor, para que realmente venha esse hexa na Rússia, porque aí vai ser bom demais, né? Não, verdade para todos nós, até porque o país precisa que o futebol esteja bom. Mas eu não acredito assim num trabalho tão bem feito se o presidente da CBF não pode ir para a Rússia. Então, se você gostou desse vídeo aqui com o Neto, curte, compartilha, né, Neto? É bom, sempre curtir, compartilhar, pode xingar, pode me xingar. Mas ninguém te xinga não, né? Xinga, você já sim. viu alguém te xingar? Eu não jogo mais bola, mas também eu quero que se foda quem me xinga, você quer saber a verdade. Tô nem aí, eu falo o meu. A verdade, eu caguei pra todo mundo que me xinga, velho.